Tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre um tema mais ou menos sério, mas vamos tentar descontrair, né, daquele jeito que eu gosto de fazer as coisas aqui, pra não ficar aquele clima pesado. Heloísa, que assunto sério é esse que você tanto quer abordar aqui? Recentemente, eu não sei se você ficou sabendo, mas bombou um pouquinho na bolha hispana ao redor do mundo sobre a questão do pedido de desculpas que o México exigiu à Espanha. Não sei se você ficou sabendo. Na verdade, eu fiquei sabendo, mas eu fiz pouco caso. Só sei que o México, eu vou falar de forma assim bem aleatória, eu não sei exatamente os detalhes, os pormenores dessa notícia, pediu para a Espanha pedir desculpas por todas as ações que aconteceram no passado. Ok, aí eu tava pensando assim, será que eu, como brasileira, gostaria de ter recebido um pedido de desculpas de Portugal? Um pedido assim público, eles dizendo assim, é o seguinte: lá nós portugueses estamos pedindo desculpas aos nossos irmãos do Brasil por ter roubado o ouro de vocês. Vamos ser amigos. Meu sotaque português é meio furreca, né? Mas um dia eu vou aperfeiçoar. Aliás, eu gosto muito do sotaque português, eu acho bonito. Eu sei que muitas pessoas ouvem e pensam, que bizarro, mas eu acho bem elegante. Mas assim, por enquanto eu não consigo emular. Eu sinto muito. Enfim, voltando à questão. Então, eu queria esse pedido de desculpas? Não. Eu na verdade, acho que um pedido de desculpas muitas vezes não resolve o problema. Imagina você aplicar isso no seu dia a dia. A sua mãe briga sempre com você, meu filho, vai arrumar seu quarto. E você não arruma e diz, desculpas, mãe, eu sinto muito, vou arrumar novamente. E você vai lá e não arruma. Então, o pedido de desculpas não resolve exatamente a questão. Porque tem certas questões que você não vai resolver com palavras, você vai resolver com ação. Primeiro, quando a gente vai falar de desculpas, estamos falando da pessoa que causou o dano e a pessoa que recebeu o dano. Primeiro que as pessoas que causaram o problema lá no passado nem tão mais vivas. A não ser que exista um vampiro no meio desse povo aí que foi inventado de colonizar as Américas ou outros países, esteja vivo. Imagina você encontrar um vampiro de 1000 e tantos anos. Aí você pergunta, e aí, cara, como é que era o passado? E ele responde pra gente que era igual de ruim que hoje em dia. Eu realmente acho que muitas coisas no mundo ao longo do tempo, a gente acha que, nossa, estamos evoluindo. Mentira, a gente não tá não. O ser humano só tem a tendência a piorar. Nossa, que negativa. Não, eu sou uma pessoa positiva, mas também eu tenho um senso comum. E eu sei que o ser humano tem uma tendência a fazer o que é pior. Enfim, onde é que eu tava mesmo? Eu fico imaginando assim, eu me sentiria incomodada por pedir desculpa por algo que não fiz. Eu assumir a culpa por alguém. Porque você vai instar um governo e dizer o seguinte, ó, pede desculpa aí porque vocês roubaram o nosso ouro. Sabe como você resolve as coisas? Com educação. As pessoas aqui, eles não têm noção. Eu tô falando da população, tá? Não tô falando de pessoas específicas. Eles não têm noção do dano que foi causado nos países que foram colônias. Eles não entendem da repercussão que esses danos no passado causam até hoje. Como brasileira, morando na Espanha, muitas vezes eu acabo me pegando escutando frases como, nossa, o país de vocês é muito subdesenvolvido. E eu acabo pensando assim, ai meu amor, então, é o seguinte, vocês estão ricos por causa do nosso ouro. Então não reclama da gente. E às vezes dá vontade de responder umas coisas assim, mas eu sou educada demais. Vários países que foram colonizados estão sucateados hoje em dia por causa de desmatamento, exploração, escravidão causada por eles. Por eles não, peraí. Os seus antepassados. E isso não é ensinado nas escolas. Como assim, Heloísa? Na Espanha eles não ensinam que eles colonizaram uma boa parte da Latinoamérica? Sim e não. Ou seja, eles explicam, mas assim, não é o enfoque. Não é só questão de informação na escola, é interesse do aluno também, tá? Da população no geral. Minha mãe uma vez ela falou que estava ouvindo a rádio e eles estavam passando essa notícia dizendo que tem muitos alunos, principalmente jovens, não tem noção que antigamente uma boa parte da Latinoamérica foi colonizada pela Espanha. E alguns desses jovens não entendem como esse pessoal fala espanhol. Ai, Heloísa, isso soa muito absurdo. Mas eu acredito. Eu acredito que isso seja possível, assim. No dia a dia, quando você vai convivendo com eles, você vai percebendo que eles não têm noção dessas coisas, sabe? Eles têm noção das coisas que aconteceram aqui. Mas assim, eu também tenho que ser justa. Muitas vezes, quando a gente vai estudar história, a gente vai focar nas histórias que acontecem no nosso país. E não só com relação a gente, mas a gente vai percebendo que ao redor do mundo tem essa problemática. Várias pessoas passaram por isso. E a gente não tem informação suficiente pra falar tal coisa. Ai, nossa, eu tô me perdendo. Então, voltando à questão da educação. Quanto mais informação a gente tem sobre um acontecimento, mais você vai saber dos problemas que estão acontecendo ao redor do mundo. Você não precisa ser um especialista. Com educação, a gente tem informação suficiente para entender o que aconteceu no passado e como isso afeta no nosso futuro. Eu acho que já é um bom começo. E assim, eu como estrangeira, eu aprecio muito quando alguém quer saber um pouco mais sobre a nossa história. Mas isso não é um sentimento comum deles. Querer pesquisar coisas sobre a história alheia. A gente também não faz isso. É algo que muitas vezes tem que partir de questões individuais. Mas se em certo momento o governo pensar, nossa, é o seguinte, eu acho que a gente precisa educar um pouco melhor a nossa população e trazer mais informação sobre certos assuntos. Mas claro, o investimento em educação não traz um retorno imediato. Então é isso aí. É melhor parar por aqui porque realmente eu já falei muito.
muito. Principalmente sobre um assunto que eu não tenho tanta... Ai, nossa, eu rodeio. Principalmente sobre um assunto que eu não tenho tanta informação, assim, pra aportar pra você. Eu sou apenas uma opinadora. Isso me lembrou uma musiquinha do 31 Minutos. Heloísa, o que é 31 Minutos? É um programa infantil chileno. Assim, era meio que uma imitação de jornal real e tinha uma sessão de música, né? Que era o top, 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 top. Tinha uma musiquinha que chamava Eu Opino. E eu gostava muito dessa música. Mas eu descobri que ela não aparecia com tanta frequência na TV, né? Porque eu vou convidar você a buscar pela música. Eu vou deixar até um link aqui embaixo. Tem a versão em português e em espanhol. Eu gosto mais em espanhol, mas tá bem legal. Assim, se você ver o clipe da música, você vai entender porque ela não aparecia tanto na TV. Mas é uma música bem legal. Sim. Eu opino. Então é isso aí. Um beijo pra você. E tchau.